Olá pessoal, nesse módulo vamos falar sobre distorção em amplificadores, uma introdução, e vamos considerar uma montagem emissor comum. Bom, a distorção pode ocorrer devido a 1. Uma polarização incorreta do transistor, de modo que a amplificação não seja uniforme nos dois semiciclos. 2. A amplitude do sinal de entrada muito alta em relação ao ganho do amplificador. 3. Do ganho não ser constante ao longo da faixa de frequências do sinal, da banda passante do sinal, além da própria defasagem que o sinal sofre através do amplificador. Bom, a distorção de amplitude, ela leva à distorção harmônica. Vamos analisar mais de perto. Vamos supor que a minha entrada seja senoidal, um tom único de frequência F, e o nosso amplificador apresente uma certa não linearidade. Bom, a saída nós vamos ter uma forma de onda com uma certa distorção e essa forma de onda representada no domínio das frequências faz com que, além da frequência fundamental F, apareçam frequências múltiplas dessa frequência, ou seja, os harmônicos. Um caso de análise clássico é uma onda quadrada que, quando representada em frequência, no espectro de frequência, tem-se que, além da frequência fundamental, os harmônicos de ordem ímpar. A distorção de amplitude pode, por exemplo, ser causada pela polarização incorreta e indevida do elemento ativo. Vamos considerar essa montagem bem simples, que nos dá essa reta de carga. Bom, sabemos que uma região ótima de termos o ponto quiescente seria algo em torno do centro médio dessa reta de carga. No entanto, devido a um cálculo não muito correto desse ponto quiescente, ou variação dos parâmetros dos componentes, seja resistores, seja parâmetros do transistor, ou ainda sobre efeito de temperatura, podemos ter que esse ponto quiescente se desloque em direção ou à região de corte ou à região de saturação. Com isso, podemos ter que em um dos semiciclos a forma de onda à saída apresente uma limitação de valor, no caso próxima às fontes de alimentação. No entanto, nós podemos ter uma distorção de amplitude, chamada clipping ou ceifamento, na qual o ponto quiescente foi muito bem definido, está na região ótima. No entanto, a amplitude do sinal de entrada é relativamente alta, dado o ganho do amplificador. O que ocorre, a forma de onda à saída será limitada de uma maneira mais ou menos simétrica ao valor das fontes de alimentação. Se nós considerarmos a função de transferência do amplificador, ou seja, a minha saída, no caso Vout, contra a minha entrada Vin, idealmente nós teríamos essa representação por uma reta, cujo coeficiente angular nos daria o ganho do amplificador, um ganho constante. No entanto, na prática, à medida em que a amplitude do sinal à saída se aproxima dos valores das fontes de alimentação, começa a haver uma saturação dessa amplitude. Ou seja, podemos perceber que o ganho começa a
diminuir. Ou ainda, o amplificador começa a sair da sua região de linearidade. Bom, nós sabemos que podemos representar uma função genérica através de uma série de Taylor, ou seja, através de um polinômio de grau n, como está indicado aqui. Bom, se nós restringirmos o intervalo de variação da nossa entrada, nós podemos, em princípio, descartar os termos de ordem superior e mantermos apenas o termo linear, ou seja, a nossa função é linear em relação à entrada. Nesse caso, nós estamos linearizando o nosso sistema, que intrinsecamente é não linear, mas nós o linearizamos através da restrição, da limitação do intervalo de variação da entrada. Bom, tendo isso em mente, nós podemos representar de uma forma genérica a saída do amplificador através de um polinômio de ordem n. Vamos ver como que os harmônicos são gerados devido à distorção. Então vamos considerar que a nossa entrada seja senoidal de frequência f0. A saída será também um sinal periódico de frequência fundamental f0. Bom, fazendo uma breve revisão de algumas relações trigonométricas, nós temos, por exemplo, que termos em seno ao quadrado de θ induz um termo cosseno de 2θ. Seno ao cubo de θ, um termo em seno de 3θ. Seno à quarta de θ, um termo cosseno de 4θ. Da mesma forma, cosseno ao quadrado de θ, cosseno de 2θ, cosseno ao cubo de θ, cosseno de 3θ e assim por diante. Ou seja, nesse polinômio de grau n, um termo de ordem k vai gerar um componente em frequência k vezes a frequência fundamental. Ou, representando esse mesmo polinômio de grau n, mas agora no domínio da frequência, nós teremos que o sinal de saída é representado por uma somatória de termos em frequência f fundamental, 2f, 3f, 4f e assim por diante, cada termo em frequência com uma amplitude distinta, A1, A2, A3, A4 e assim por diante. Então, dessa maneira nós temos a geração dos harmônicos devido à distorção do amplificador, ou seja, além do termo linear, nós temos os termos de ordem superior na função de transferência do amplificador. A distorção harmônica de ordem k é dada pela razão entre o quadrado da amplitude na frequência k vezes fundamental sobre o quadrado da amplitude na frequência fundamental vezes 100%. Então, geralmente a distorção harmônica é dada em porcentagem ou em decibéis, como pode ser calculado através dessa expressão. Uma figura de mérito da linearidade de um amplificador, de um filtro, de um circuito linear é o THD, a distorção harmônica total, que é a somatória das distorções dos harmônicos, devido aos harmônicos. Então,
pode ser calculada através desta expressão em porcentagem ou em decibéis. Aqui nós temos um outro slide representando o cálculo do THD em função, então, da amplitude de cada termo em frequência. Para terminar, existe também a distorção devido ao atraso de fase e também ao fato do ganho do amplificador não ser constante com a frequência. Então vamos supor aqui até um pior caso, em que nós temos um meio de transmissão entre a fonte do sinal e a entrada do amplificador. Realmente um pior caso, vamos considerar que esse meio de transmissão seja uma linha de interconexão relativamente longa, de tal modo que ela tem que ser representada por um RC distribuído ou concentrado, como nesse caso. Então aqui nós temos já a presença de um polo, ou seja, vai haver uma defasagem do sinal. Como também o amplificador, ele ao menos possui um polo dominante, ao menos ele é um sistema de primeira ordem. Ou seja, internamente o ganho varia com a frequência, assim como existe uma defasagem do sinal à saída em relação à entrada, que varia também de acordo com a frequência. Se nós considerarmos todos esses efeitos em, por exemplo, um sinal, como nós temos aqui a entrada, um sinal em que eu decomponho em 3 frequências de base. Podemos ver que há uma frequência mais alta que as 2 precedentes. Se nós passarmos esse sinal por um amplificador, considerando que nós temos uma variação do ganho da fase com a frequência, nós podemos ver que as frequências mais altas do sinal vão ter uma amplificação por um ganho menor e uma defasagem maior em relação às frequências mais baixas. De tal maneira que quando nós recompormos o sinal à saída pela soma dessas 3 componentes, nós podemos ver uma distorção em relação ao sinal à entrada. Bom, em certos casos, essa distorção pelo atraso de fase, nem tanto talvez pela variação do ganho, mesmo porque nós sempre procuramos utilizar um amplificador com um ganho relativamente constante em sua banda. Essa distorção por atraso de fase, ela em muitas aplicações, ela não é assim importante. No entanto, em outras aplicações, como por exemplo, tratamento de sinal de áudio, essa distorção de fase pode ser impactante na qualidade do sinal de áudio a ser ouvido. Ou seja, deve, portanto, ser considerado. Bom, com isso nós terminamos essa breve introdução sobre distorção. E o interessante é que vocês, no laboratório, vocês poderão, de uma maneira imediata, fazer uma medição dos harmônicos presentes e também fazer um cálculo relativamente rápido do THD.
E nós vamos trabalhar com amplificadores com diferentes níveis de linearidade. Tá, muito obrigado, até uma próxima.